Hoje eu tô nesse domingo aqui um pouco criativo, vai, pensando em alguns problemas, em algumas coisas. Tem muita gente aí que tem muito colega meu que joga demais, entendeu? Eu também gosto de jogar, gosto de fazer a fezinha, fazer um joguinho na Mega Sena, mesmo que tenha falcatrua, mesmo que supostamente pudesse ter algum desvio de dinheiro, ou que a gente acaba não conhecendo o ganhador da Mega. Óbvio que se você ganhasse na Mega, você não falaria, né, que poderia ser perigoso para sua vida hoje no Brasil, né? Muito dinheiro, quando envolve dinheiro, envolve problemas assim da segurança pública, né? Mas o que mais está rolando hoje são as casas de aposta, né? Os jogos de azar. A gente acaba pensando sempre também no poder público. Tem muito brasileiro que é muito fanático na questão da política, né? Ou é a questão ou defende o partido de direita, defende o partido de esquerda, e a gente acaba esquecendo que nós temos que defender mesmo é nós mesmos, entendeu? Então, essa terminologia também de Red Pill é uma questão, é um meio de proteção, né? É um meio de proteção, é um hedge, né? Igual não falam aí que a gente vai ter que ter Bitcoin para ser um hedge de proteção? Então, os Bitcoiners, né? Os Bitcoinheiros. Então, é, esse hedge de proteção é basicamente você e Deus, meus queridos. Você e Deus. Ninguém tá nem aí se você tá se esforçando, tá se matando, se você tá trabalhando demais. Ninguém tá nem aí vendo a sua labuta, o seu o seu sacrifício, o seu suor, é só você que enxerga isso. E será que a gente está certo em ficar de um lado, né? Eu não tô nem do lado direito nem esquerdo. Eu vou falar um pouco de política para vocês. Vou falar o meu pensamento, tá? Sabe o que eu acho de verdade? Eu acho que o Brasil, eu acho que a gente nunca deve manter só a direita no poder e muito menos só a esquerda. Vamos ver se. Pensa comigo e depois você me fala. Será que eu não tenho razão? Olha, se você tivesse no poder público e tivesse na frente de um país, controlando um país, mesmo que você seja um cara mais honesto de todos, o governo ele ele é comandado por muitas pessoas, por muitos partidos, e mesmo que o presidente da república ele seja o cara mais honesto que existe, vai ter outras pessoas que vão acabar tentando corromper essa honestidade do chefe de Estado, você entendeu? Então, eu acredito que para um país ser, ser bom, ser coerente, para um país crescer, eu acho que o governo ele precisa sempre ser alternado. Assim, ó, alternado de que jeito? O governo ele precisa mudar sempre. Mudar é bom em tudo na vida, até na política. Então, acho que a imagem tá batendo sol aqui, né? Acho que eu vou ficar sentado aqui mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem que votar de uma maneira em que a gente alterne os presidentes, né? Então, por exemplo, se hoje nós temos aí o líder, né, do Brasil é do Partido dos Trabalhadores, é de esquerda, esse ano na eleição, eu acho que precisa ser alterado.
e precisa voltar à direita, entendeu? Então, o país ele precisa de uma liderança de 4 em 4 anos diferente. Sabe por que diferente? Porque se o mesmo partido e o mesmo presidente fica mais de um mandato no país, acaba se instalando uma não uma corrupção, acaba se instalando as mesmas pessoas controlando, as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, e aí não vai ter concorrência, entendeu? Onde existe concorrência, existe uma melhor qualidade, uma melhor. A mesma coisa, vamos supor, você vai para um bairro, vai para uma cidade. Vou dar um exemplo para poder simplificar o que eu estou querendo dizer. Vamos supor, você muda para uma cidade do interior de São Paulo. E aí você chega lá, só existe uma companhia de celular ou uma companhia de telefone fixo. O valor que eles quiserem pôr para você, você vai ter que pagar, você vai ser obrigado a pagar. Agora, quando se instala uma concorrente, abre-se então um leque em que a pessoa pode optar se ela quer com a empresa X ou a empresa Y. E aí as empresas, por ter concorrência, elas são obrigadas a diminuir o seu preço. Elas são obrigadas a dar uma qualidade de internet melhor. Elas são obrigadas a melhorar o serviço. Você entendeu? E em tudo na vida é desse jeito. Se você tem uma. Se você tem apenas uma pessoa no país mandando, só um partido, você acaba não tendo concorrência. Você não vai ter uma qualidade de ensino melhor. Você não vai ter uma proposta de melhorias de saúde, de condições para os trabalhadores. Você não vai ter nada de bom, porque não vai precisar ser criado nada, porque não tem concorrência, entendeu? Então eu acho que o país ele precisa ser alternado. 4 anos de um lado, 4 anos de outro. 4 anos de um lado, 4 anos de outro. Nunca a gente deve reeleger o mesmo candidato, você entendeu? Então, até para ter novas ideias, até para ter um mandato diferente. Para pensar. Se a esquerda continuar no poder, não vai continuar igual? Não é melhor que a direita volte de novo? E aí a direita volta, fica 4 anos. E aí, daqui 4 anos, o que a gente faz? A gente renova de novo, muda de novo para um outro líder, entendeu? Não o mesmo. Não o mesmo. É a mesma coisa, os Estados Unidos hoje ele tá no poder o partido da direita, né? E o Donald Trump foi reeleito, né? Ele já tinha sido presidente do país e hoje ele é o chefe de Estado. O que os americanos devem fazer? Mudar o presidente na próxima eleição, por a esquerda de novo. Você entendeu? E com essa alternância, o país vai acabar sendo um pouco melhor. Entendeu? Outra coisa que a gente também estava comentando e falando sobre o assunto é assim, a quantidade de jogos online, né? Hoje tudo na vida é um jogo, tudo na vida é uma aposta. Você entendeu? E eu não acredito. Assim, jogar é gostoso, é bom você fazer uma apostinha, mas tudo é manipulado, meus amigos. Entendeu? Não vou falar do governo do Brasil, mas vamos focar aqui no governo americano. Cara, o chefe do exército americano, né? Peter Hegseth. Vocês ficaram sabendo, antes do início da guerra do Irã, o que ele fez? Ele sabia, né? Tinha informações privilegiadas. Isso daí não sou eu que estou inventando, isso daí é publicado, né? Foi comprovado, né? Saiu nos jornais americanos. O Peter ele trocou todas as ações, todo o portfólio dele de ações que ele tinha, ele trocou por empresas voltadas para a guerra e o lucro que ele teve, né? E aquele sargento lá
das forças especiais dos Estados Unidos, vocês viram também? Que ele participou, né, da invasão da Venezuela e ele fez uma aposta no Polymarket, né? Polymarket, para quem não sabe, é um site de casas de apostas que é feito através de criptomoeda, criptoativos, né? E é um jeito seguro e sigiloso de fazer a aposta, né? Você pode fazer a aposta comprando ali, utilizando as criptomoedas, né? Que são uma forma anônima, né? E ele, dessa forma anônima, ele fez a aposta utilizando US$ 40 mil em aposta que a Venezuela ia ser invadida e que o presidente ia ser capturado. E parece que só ele acertou, né? Ele ganhou, acho que mais de uns US$ 400 mil ele ganhou nessa aposta, né? Isso também não sou eu que estou inventando, já está publicado no jornal, né? No jornal americano e ele foi preso. Entendeu? Ele foi preso porque o site da Polymarket denunciou para o FBI que como é que alguém poderia ter uma informação tão sigilosa e tão assertiva, né? Ele acertou a data da aposta, a data da invasão, o horário da invasão e o que aconteceria na invasão, né? Então, assim, os governos, né, as pessoas com informações privilegiadas acabam utilizando para ganhar dinheiro, né, de uma forma que o coitado do trabalhador aí, o que ele faz? A gente só trabalha. O que resta pra gente? O jogo do Tigrinho? Você tá aí jogando dinheiro do jogo do Tigrinho? Apostando o seu salário? Tem algumas pessoas que eu fiquei sabendo, que eu conheço, que jogam no jogo do Tigrinho, até aquele financiamento da Caixa Econômica Federal lá, que o dinheiro é descontado direto no Olerite, o cara faz isso pra jogar no jogo do Tigrinho. E aí o brasileiro fica de que jeito? Fica sem nenhum centavo no bolso, entendeu? Então assim, eu acho que a nossa fé em melhorar de vida ela é importante. Então é bom você fazer um joguinho. Não acho errado você jogar, fazer uma fezinha, fazer um joguinho da Mega Sena, fazer um joguinho no jogo do bicho, né? Às vezes você sonhou aí com algum animal e vai lá e quer fazer uma fezinha. É legal, gostoso fazer isso. Né? Um final de semana você vai fazer um joguinho, mas não jogue em casa de aposta, casa de nesses cassinos online, entendeu? Não desperdice o seu dinheiro, porque no início você vai ganhar, mas depois você vai só perder dinheiro. Vai viver pior ainda, depois você vai ser escravo do seu emprego. Igual muitas pessoas estão aí perdendo dinheiro, né? Vivendo de uma forma ruim, né? Trabalhando, não apostando já é difícil, quem dirá se você viver de aposta, né? Às vezes você vai ganhar, mas a maior parte do tempo você vai perder, né? Você não vai ganhar nada, você vai só perder dinheiro, entendeu? E enquanto isso, as pessoas que têm informações privilegiadas estão ganhando milhões, né, de dólares, né? Então essa é o que eu penso sobre a política, né? Os políticos eles precisam ser alternados e eu acho que a gente precisa de 4 em 4 anos mudar o poder do nosso país, né, do nosso Brasil, entendeu? Assim a gente vai ter uma livre concorrência, provavelmente vamos ter umas condições um pouco melhores e não vai ter só o mesmo chefe de estado, né, o mesmo líder à frente de um país por muitos anos, entendeu? Então, se você me questionar se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, eu não sou de nenhum dos lados. Eu só acho que a gente tem que alternar em tudo na vida. Alternar na política, alternar em tudo. Mudanças são boas, né? Estar em constância, mudança é algo bom para a vida. E até na política, né? Até na política. Então, infelizmente ninguém tá vendo a nossa vida, ninguém tá olhando por nós. Não tem ninguém preocupado se você tá trabalhando demais ou se você tá trabalhando de menos. Então, por que que eu vou ficar preocupado ou eu vou defender um partido, né? Ou eu vou defender um lado da política? Não, eu não faço isso não. Mas também não acho errado quem faça, né?
Tem pessoas que gostam do, do Lula, gosta da esquerda. Tem gente que gosta do Bolsonaro, né? Mas eu não defendo nenhum lado, nenhum outro, entendeu? Mas eu acho que é importante mudar, né? Eu acho que é importante, eu acho que é importante essa alternância aí. Vem a esquerda, depois volta a direita, depois vem a esquerda de novo. Eu acho que é importante ficar mudando o país, que aí muda um pouco, né? Não fica sempre no mesmo lado, entendeu? E aí cria uma concorrência e às vezes cria melhorias aí pro trabalhador, melhorias na saúde, às vezes novas propostas, né? Novas ideias. É importante ter novas ideias, entendeu? Um pouco de mudança no nosso país é importante. Eu ando vendo melhorias, né? Que às vezes se você ficou muito tempo no mesmo lugar, você não enxerga que o Brasil melhorou. Ele melhorou, melhorou bastante de um tempo para cá. Mas eu acho que pode melhorar bem mais, né? Entendeu? É que o dinheiro público ele é gasto com muitas vezes coisas inúteis, né? E do que deveria ser gasto, né? Deveria ser focado mais para o estudo, deveria ser focado mais para a educação, deveria ser focado mais para a saúde, né? Pública. As UPAs deveriam ter lá coisas que não tem, né? Não tem um aparelho de ultrassom, não tem. Se você quiser fazer um ultrassom pelo pelo sistema do SUS, você tem que ser agendado. Dependendo da sua cidade, demora muitos dias para você conseguir agendar. E aí até lá o brasileiro morreu, né? Entendeu? Então, tipo assim, se na unidade do UPA tivesse um aparelho de. Geralmente tem raio-x e tem. Pelo menos na minha cidade, né? Aqui no Maringá. No UPA tem aparelho que faz o exame de raio-x para ver se a pessoa, por exemplo, caiu e quebrou, né? Um osso, quebrou a perna. Isso daí tem. E tem também o eletrocardiograma, né? O aparelho que faz ali o batimento cardíaco também tem. Provavelmente outros UPAs pode ser que nem tenham, né? Não sei na sua cidade se tem isso, mas aqui tem isso. Tem o raio-x e tem o eletro. Mas não tem, por exemplo, um especialista, um médico que faça ali um exame. Se você vier chegar com uma dor de pedra no rim, a única coisa que você vai conseguir fazer é um raio-x, mas no raio-x não aparece a pedrinha, né? Deveria ter pelo menos um aparelho que faz o ultrassom, né? Entendeu? Para conseguir descobrir, porque muito brasileiro tem problema de pedra no rim, eu mesmo tenho, né? Aí se eu vou num UPA, né? Como é que eu descubro que eu tô com pedra no rim? Eu não descubro, porque vai ter que ser agendado para daqui uma semana, duas, três, agendar para mandar para um hospital, por exemplo, né? Aí eles te encaminham para o hospital para fazer o ultrassom, entendeu? Então o governo deveria investir mais, né, na nossa saúde, né? Investir em equipamentos, investir em melhorias da saúde e da educação, entendeu? Os nossos filhos deveriam ter condições melhores, ter um estudo melhor. As escolas deveriam falar de educação financeira. Por que nenhuma escola fala de educação financeira? Talvez porque não seja viável, né? O povo, a base do povo brasileiro ter um conhecimento, um certo conhecimento de educação financeira, né? Então, é bom ter pessoas endividadas, é bom ter pessoas que têm pouco conhecimento, é bom às vezes ter uma geração que joga no jogo do tigrinho, né? Entendeu? E é isso daí. Segue aí o canal do Jangadeiro. Um abraço para todo mundo aí. Fique com Deus.